Aí ele teve 2 livramentos de morte, que ele caiu de cima de um telhado de mais de 3 metros de altura, ele caiu de pé dentro do banheiro, mas machucou, bateu assim só a cabeça, que deu uma raladinha na cabeça dele, mas pra honra e glória seja, não aconteceu o pior, que ele falou que ele ficou com muito medo de morrer, ou então ele ficar tetraplégico, né, porque ele é alto, e ele ficou com medo da altura que ele caiu em pé, podia ter ficado até aleijado. Aí 2 dias depois, a máquina que ele tava cortando madeira quebrou também, pela misericórdia de Deus, não amputou a perna dele no último, porque poderia ter amputado e Deus não permitiu, né? Ele falou assim: ai, foi sorte que eu tive uma força e consegui segurar a máquina, mas ele não sabe que foi Deus que pôs a mão ali naquela hora, né, irmão? Aí depois também aqui na cidade também, o carro dele rodou na pista 2 vezes também, sabe? Quase que ele capotou com o carro. Aí um dia ele chegou irado em casa, querendo matar o vizinho por causa de uma coisa que ele achava que tinha sumido, que o vizinho tinha roubado. E ele ia matar, esfaquear esse menino. Meu Deus, foi uma luta. E graças a Deus também não permitiu. E depois esse objeto estava dentro de casa. Era mais uma seta do inimigo querendo lançar ele numa cadeia, né? Aí quando foi nesse dia que nós discutimos, que nós se pegamos no tapa aqui, ele teve um encontro com o demônio, né? Ele estava dormindo dentro do carro, ele falou que estava deitado, sentado, e ele pediu para Deus uma resposta. Ele falou para Deus assim que ele precisava de uma resposta. Acho que se ele ficar comigo ou dele ir embora, né? Não sei. Ele não me falou qual foi o pedido que ele fez para Deus. E ele falou que no de repente entrou um vulto preto dentro do carro. Isso tampou a voz dele, ele não conseguia respirar, os braços dele ficou preso debaixo dele e ele não conseguia se mover. E de repente o vulto preto foi perto do ouvido dele e falou para ele assim: pede socorro agora. Você vai pedir socorro para quem? Pede. Aí em pensamento ele pegou e falou para Deus ajudar ele. Naquela hora aquilo saiu dele e conseguiu respirar, conseguiu se mover. E ele ficou com muito medo, assim, sabe, irmãos? Aí ele pegou e voltou para dentro de casa, né? No outro dia, voltou, a gente continuou de boa, tudo. Aí só que daí eu peguei e falei para ele que eu não ia ficar mais, que eu ia embora. Eu ia embora e ia de vez agora, não ia assinar divórcio, não ia pedir divórcio, não ia fazer nada, mas eu ia embora de casa. E eu já tava com as coisas arrumadas já quando uma irmã me ligou e falou assim: Irmã Diva, o pastor vai estar aqui na cidade. É um pastor que é de outra igreja, irmãos, que me ajudou nessa batalha aí. Porque na minha igreja mesmo, a qual eu sirvo, eu fiquei bem abandonada mesmo, né? Mas Deus preparou esse pastor de outra igreja. Aí ele veio aqui em casa, ele nem sabia da situação, nem a irmã que me ligou sabia o que eu tava passando, que eu não falei pra ela. Aí ele chegou aqui em casa, Deus usou a vida dele, ele falou comigo, e eu com muita raiva ainda falava pra ele que não, eu não queria lutar mais por esse casamento, que eu ia embora, que eu ia embora. Isso foi no dia 28 do 7, do 9. Aí ele pegou e falou: irmã, vamos fazer um propósito de oração de 30 dias na madrugada. Eu te ajudo a orar. Nós vamos montar, nós temos nosso grupo de oração no WhatsApp, nós vamos orar pela irmã. E a irmã ora, a irmã jejua 5 dias da semana. Nós vamos ver que Deus vai dar a resposta da libertação do seu esposo. Pede pela libertação, não por restauração, que o momento é de libertação. Aí eu não queria, fiquei meio assim, rebelde na hora. Mas aí ele pegou, orou em mim, ungiu. Aí Deus foi acalmando meu coração. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer. É a última coisa que eu vou fazer. Eu vou embora. Aí eu comecei a fazer, bem desanimada, com 5, 6 dias eu já falei que eu não queria mais, e ele me ajudando, me orientando, conversando. E assim foi indo, eu levantando as madrugadas, tinha dia que eu não ia, tinha palavra para orar, não tinha coragem mais, mas eu ia orando. Aí quando foi com 28 dias, meu esposo chegou aqui dentro de casa, no 27 dias, ele chegou aqui dentro de casa, levantou de manhã e falou que ele ia embora de casa. Ele falou, eu vou embora porque eu não aguento mais essa situação. E assim eu já tava começando a ficar bem já, sabe, irmão? Mas naquele dia eu acredito que ele tava conversando com a mulher ainda, a mulher pediu uma resolução pra ele, né? Aí chegou e falou pra mim assim que ele não tava aguentando mais aquela situação, que ele não tava conseguindo dormir mais, parecia que ele ia infartar, a cabeça dele doendo. E ele falou, eu vou embora. Falei, não, você não vai embora. Nisso aí Deus já tinha me dado mais fortaleza, mais sabedoria. Eu já estava fazendo, junto com o propósito da oração de 30 dias de oração na madrugada, às 3 horas da madrugada, eu também fiz um desafio dos 40 dias do Prova de Fogo, né? Que, eu não sei se os irmãos já assistiram aquele filme Prova de Fogo, e tem um desafio de 40 dias. Cada dia a gente tem que orar por uma coisa e fazer uma coisa, um desafio lá pelo casamento. E eu estava fazendo, né, esse desafio.
Aí eu peguei e falei pra ele assim, olha, Sandro, dentro dessa casa nem eu e nem você vai sair. O que vai sair dentro dessa casa aqui, em nome do Senhor Jesus, é o que tá em você, ou pode até estar em mim. Mas nem eu nem você vai sair dentro dessa casa mais. Aí ele pegou, saiu, daqui a pouco ele voltou e falou assim, ah, eu vou fazer um orçamento. Foi entrando no banheiro tomar banho, pegou a roupa, se vestiu, se perfumou. Falei, como assim fazer orçamento? O Sano nunca faz orçamento, nunca vem em casa se arrumar para fazer orçamento, né? Que ele é pedreiro. Ele sempre já vai de onde ele tá, ele já vai fazer os orçamentos dele. Aí eu falei para minha filha assim, para as nossas filhas, eu falei, ele não vai fazer orçamento, ele vai se encontrar com a outra. E aquilo doeu muito, irmão. Eu chorei muito, eu chorei muito. Aí liguei pro pastor, falei, o pastor orou por mim, falei com a minha sobrinha que também estava me ajudando em oração. Ela me aconselhou, não, tia. Tenha calma, tenha fé, só mais 2 dias que faltam para acabar nosso propósito. O inimigo não tá deixando em paz mesmo, irmão. Mas, meu irmão, tia, fica em paz. Nós vamos estar orando mais esses 2 dias. Deus vai dar a resposta e segura. Aí eu voltei, né? Isso eu tinha saído na rua. Aí eu voltei para dentro de casa. Aí ele estava acabando de se arrumar. Eu entrei no banheiro, falei com Deus para me dar força para me falar com ele, me dar sabedoria nas palavras. Eu entrei dentro do quarto e falei para ele assim. Sandra, eu sei que o que você me falou que vai fazer não é o que você vai fazer. Mas saiba você que tudo que você vai estar fazendo, Deus já está na frente resolvendo para você. E Ele não vai permitir você tomar nenhuma decisão para você se arrepender amanhã ou depois. Aí ele falou exatamente isso. É exatamente o que eu vou fazer, Diva. Eu preciso decidir a minha vida porque eu não aguento mais essa situação. Eu vou decidir a minha vida. Aí eu peguei, dei um abraço nele, não chorei perto dele, nada, dei um abraço nele. Ele saiu. Eu fui até na porta do carro e falei para ele, Sandro, quando você voltar, o seu bolo vai estar pronto, porque esse dia do desafio era dia de fazer uma sobremesa, alguma coisa que ele gostasse, né? E eu tava fazendo um bolo. Aí ele falou, eu volto para comer o bolo. E ele saiu, irmão, todo feliz, todo feliz, assim, sabe? Foi decidido mesmo da vida dele. Aí eu entrei no meu quarto, fui pro pé do Senhor, orei, chorei, chorei, fiz a oração da cerca de Osés, pedi para Deus, Senhor, guarda ele, Pai. Que na hora que ele for tocar naquela mulher, que o Senhor não permita que a mão dele chegue. Se ele for beijar aquela mulher, o Senhor não permita que a boca dele chegue. Se ele for tomar alguma decisão que não seja do agrado do Senhor, que vai fazer nós ficar triste, Pai. O Senhor não permita, Senhor, que seja o Senhor na vida do Sandro naquela hora. E fui falando com Deus, coloca repúdio naquela mulher, coloca que ela chega lá e fala que não quer mais nada com ele, que já tinha decidido, que ele também chega para ela e fala que não é mais isso que ele quer, que é a família dele. E fui fazendo a oração. Aí ele passou umas 2 horas e pouquinho, ele voltou, e nesse intervalo, assim, irmãos, que eu falava com Deus sobre ele ter repúdio para outra mulher, eu pedia para que Deus preparasse servos do Senhor no caminho dele, para falar que ele estava errado e ele entendesse, porque eu falando não ia resolver, mas que Deus preparasse pessoas de fora para falar com ele, né? E daí ele voltou de lá desse encontro, eu não toquei no assunto, só perguntei assim, aí como foi o orçamento? Ah, é para mim fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o quê. Mas eu sabia que ele já tinha feito esse orçamento antes e aquilo ali era só para mascarar a mentira, né? Falei, ah, tá bom então, né? Tudo quietinha, não falei, não briguei, não retruquei nada, irmão, sabe assim? Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí quando se passaram, isso foi no dia 28, faltava 2 dias para acabar, né? Meu propósito, 30 dias na madrugada. Aí eu falei, Senhor, o Senhor vai preparando a situação para mim, tá falando com ele sobre esse assunto, eu preciso saber o que ele resolveu. E ele já estava mais calmo, já estava melhor, sabe assim, já mais amoroso, já conversava, já fazia planos com nós, que ele já não fazia mais plano com nós, já fazia plano com nada. Ele ficou neutro, entendeu? Uma pessoa sem vontade de viver. Sem vontade de viver mesmo, meu irmão. Assim, foi. E o trabalho dele começou a ficar tudo desgovernado, era prejuízo, era conta acumulando, era as coisas faltando dentro de casa, era discussão por causa do dinheiro, que é onde que tá saindo esse dinheiro, e ele não me falava. E quando você está nesse deserto, o inimigo começa a usar pessoas para falar disso, daquilo, eu já sabia, ele tem uma amante há tanto tempo, ele tem isso, tem aquilo, aí começa a aparecer coisa do além que você não quer nem saber, aparece, mas Deus foi derrubando tudo por terra, porque eu não tive prova de nada disso. Que eu falei para Deus, Senhor, eu não vou dar ouvido a quem venha me falar nada. Só quero ter prova do Senhor. Se o Senhor achar que deve me mostrar, se eu vou ter estabilidade, se eu vou ter força para saber mais alguma coisa, o Senhor me mostra, senão o Senhor deixa como tá. Aí, irmão, quando foi dia 13 de, de novembro de 2018. Eu peguei e conversei com ele, falei, Sandra, aquele dia que você falou que foi fazer orçamento, não foi orçamento, né, que você foi fazer.
você foi conversar com a OM, né? Aí ele pegou e falou, sim, eu fui conversar com ela, mas antes eu tinha conversado com o pastor, e o pastor falou que eu tinha que escolher a minha família, porque era a minha família que Deus queria que ficasse junto, não era outra pessoa, que aquilo ia ser só aventura, e que eu ia pagar um preço, eu ia sofrer. Conversei com uma outra pessoa que não era da igreja, falou que era para me seguir meu coração. E eu falei, o que você decidiu? Eu decidi que eu ia escutar o pastor, que eu ia fazer a vontade de Deus, que era ficar com a minha família, e o que eu preferia ficar a minha família. Daí eu falei, e ela como ficou? Ah, ela aceitou de boa, falou que tudo bem, então se já essa decisão era essa, então tava bom que ela ia sair do meu caminho. E a gente não tá se falando mais, só que ainda tá meio difícil. Você tem que entender que tá meio que difícil, porque tipo assim, o sentimento que ele tava tendo, né? Aí nessa hora Deus me deu a sabedoria, eu levantei, orei por ele, aí eu ia deitando, Deus me lembrou de eu orar pela OM, levantei, orei pela OM, sabe? E assim foi Deus foi colocando calmaria dentro do nosso casamento, foi dando estratégia, mas ainda tinha o problema do celular, que ele ainda continuava escondendo, então eu ficava pensando coisas, e aquilo, às vezes a gente acabava discutindo ainda, por causa daquilo ali. Eu lembro que no dia de virado de ano novo, a gente discutiu, porque ele estava falando com alguém no WhatsApp, eu queria saber quem que era, ele não deixou, a gente acabou discutindo, passamos um dia de primeiro de ano de cara virada, cheguei em casa, a gente discutiu, ainda, sabe, foi meio que difícil. Mas aí Deus foi trabalhando essa parte do meu coração também. Eu falei, não, Deus, eu vou colocar em suas mãos, que o Senhor vai trabalhando na mente dele, que ele vai se libertar desse celular sem eu ficar falando. Mas alguma hora tinha alguma recaída, né, irmãos? Porque a gente é carne, né? A gente é carne, é fraco, é humano, então a gente às vezes tem uma recaída. Aí tinha dias que ainda eu olhava o celular dele, ele começou a deixar o celular dele em casa, aí eu olhava o celular dele, toda vez que eu olhava tinha alguma coisinha lá que me deixava triste. Aí eu falei para Deus, eu não vou mais olhar. Eu desinstalei meu Facebook, eu não olho mais no celular dele. Olha assim, alguma coisa, se é mensagem do meus familiares, da nossa filha, que eu olho alguma coisa. Mas graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, ele desfez o outro celular, que foi a causa de tudo, ele desfez. Aí o celular novo deixa dentro de casa. Se eu quiser mexer, eu posso mexer. Não tem mais aquele perigo de eu pegar alguma coisa errada ali. Sabe, a gente tá muito feliz mesmo, assim, muito, 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 muito feliz mesmo, né? E Deus começou a trabalhar nas nossas finanças. Agora nós estamos mexendo na nossa casa, na parte de cima, porque a nossa casa é um sobrado, né? Ontem passamos o dia junto fazendo as coisas que precisa para estar mexendo na parte de cima da nossa casa, colocar a laje, né? E a paz está dentro do nosso lar, a gente ri, a gente conversa, a gente planeja. Ele fala que me ama, manda música romântica para mim, que como ele ainda não é convertido, né, irmãos? Então, ainda eu tenho que entender esse lado, porque a gente não pode ficar aplicando Deus, né? Porque a Bíblia diz que não é por força e violência, e sim pelo silêncio, né? Então eu tô ganhando ele no silêncio. Aí o mês passado ele foi na igreja com nós, que era a festividade das crianças, da nossa filha e da nossa neta. Aí ele foi um dia lá, se sentiu muito bem, graças a Deus. E assim, ele já tem aceito a falar mais de Deus, já tem começado a acreditar que é Deus na vida nossa, que faz as coisas, que faz os milagres, que antes ele falava, que Deus o quê? É eu que estou fazendo, entendeu? Agora Deus já está trabalhando na mente dele. E para honra e glória do Senhor Jesus, nosso casamento está restaurado. A única coisa que falta ainda é a conversão dele, mas eu creio que falta pouca coisa, porque eu tenho promessas de Deus na minha vida com a conversão dele. Então, eu sei que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Se ele tem promessas na minha vida, do meu esposo estar servindo o Senhor, Deus os ouvidos, Deus usou sonhos na minha vida, né? Deus me mostrou através de sonho, ele servindo ao Senhor, indo para a igreja, fazendo a obra. Então, que seja tudo a vontade de Deus, né? E que esse deserto que a gente passa, a gente tem que tirar muito proveito dele. Não tem que ficar murmurando, não tem que ficar reclamando, questionando a Deus por que que tá na situação, porque Deus tem um porquê na nossa vida, né? Ele é daquele Deus que complica, depois descomplica, aí ele vai explicar por que complicou, né? E aí a gente vai dar glória a Deus e falar, agora eu entendo por que eu passei. Eu entendo pelo qual deserto eu passei. Eu sei que ainda estou em trabalho de moldagem ainda, sei que tem muita coisa para mudar em mim, mas com esse deserto eu aprendi a orar nas madrugadas, eu aprendi a jejuar, eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi a orar pelo próximo, me preocupar pelo próximo, ter mais sabedoria das coisas de Deus. Às vezes, irmãos, eu sou meia
assim, rígida, né, algumas coisas, sabe? Às vezes tem algumas coisas que talvez eu fale, alguns irmãos não gostam, porque eu aprendi a andar certo na presença de Deus, a querer fazer as coisas o melhor possível para agradar a Deus, porque Ele só tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Então, às vezes eu sou um pouco meio que rígido, às vezes os irmãos, as irmãs podem pensar que eu sou ignorante, sou estúpido, alguma coisa, mas não é. É o meu jeito de ser. Se é isso, estou errado, estou pedindo para Deus também estar me mudando. Peço todo dia para Deus me mudar, porque eu era uma pessoa muito autoritária, muito mandona, não dava ouvido para ninguém, só sabia falar, 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 gritaria dentro da minha casa. E hoje Deus colocou a paz dentro do nosso lar, a gente conversa, a gente se entende, se tem alguma coisa que não tá boa, a gente vai e conversa sem discussão, né? Eu digo assim com as minhas filhas, porque antes era muita discussão dentro de casa com as minhas filhas. E agora, assim, Deus tem me moldado. Então, eu tenho buscado pelas nossas filhas agora também. E para honra do Senhor Jesus, a minha filha mais velha, ela foi criada dentro da igreja, mas ela não estava tendo um encontro com Deus. Mas no sábado eu não presenciei o que Deus falou para ela, porque eu não estava na igreja no dia, eu tinha ido em outra igreja. Mas diz que foi muito lindo o que Deus falou para ela, usando a vida do irmão. O pastor falou que em todo esse tempo de evangelho que ele tem, ele nunca viu Deus falar com alguém como falou com a minha filha. Então eu creio que Deus está trabalhando, que ela já está tendo um encontro com ele e que ela vai ser usada assim como Deus prometeu na vida dela. E o inimigo tem tentado tirar isso, mas Deus é maior na vida dela, né? E as bênçãos têm alcançado a nossa família toda e eu creio que assim como foi na minha vida, também vai ser na vida de cada um de vocês. Apenas digo, se posicione. Fale para Deus, Deus, eu quero meu casamento de volta, me fortalece, me dá sabedoria, me muda, me transforma, fecha minha boca, que eu não venha murmurar, que eu não venha criticar, para que eu possa passar por esse deserto e cantar o hino da vitória. Assim eu já te agradeço a vocês por estar ouvindo essa mensagem. Fica na paz do Senhor. Amém.